Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física para Curtir. Eu sou o professor Jorge Silva, idealizador desse projeto, e te convido a assistir essa nova aula conosco. Antes de iniciarmos, peço que se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para receber informações todas as vezes em que enviarmos uma aula nova. Você também pode entrar em nosso site e ter acesso a todos os nossos conteúdos sem precisar pagar nenhum centavo. Então, não perca essa oportunidade. Lá, você pode ter acesso ao nosso acervo, onde temos todas as nossas aulas do YouTube, organizadas de acordo com o conteúdo dos livros didáticos. Além disso, você pode conferir as nossas aulas através de um menu fácil e interativo e de acordo com a sua série. Você também pode curtir a nossa página do Facebook e receber todas as nossas informações através de seu perfil pessoal e ficar por dentro de todas as nossas aulas e demais redes sociais, bem como ter acesso a notícias atualizadas sobre física, matemática, astronomia e ciências naturais de um modo geral. Todos os links estão disponíveis na descrição deste vídeo. Confira! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos continuar o que já foi dito na aula anterior de termologia, só que eu deixei essa aula para focar num ponto que é muito recorrente nos vestibulares e que acaba bugando muito a cabeça dos estudantes, de modo geral, que é a questão da variação da temperatura. Porque não é exatamente a mesma fórmula para calcular uma temperatura específica. Uma coisa é você calcular uma temperatura específica usando uma daquelas duas fórmulas, e outra coisa é você calcular essa variação de temperatura. Como essa variação de temperatura só é diferente entre as escalas Celsius e Fahrenheit, então coloquei aqui apenas dois termômetros, só que eu coloquei da seguinte forma. Eu coloquei um termômetro que possui as duas escalas ao mesmo tempo, que possui uma temperatura inicial, e esse mesmo termômetro depois com uma temperatura final. O que é importante salientar aqui é que como na escala em Fahrenheit nós temos muito mais marcações do que na escala Celsius, lembrando que na escala Celsius são 100 marcações, enquanto na escala Fahrenheit são 180, mas no mesmo comprimento, isso quer dizer que esses valores dificilmente se igualarão. Na verdade, se você resolveu a atividade 4 da aula anterior, você deve ter encontrado que o único número no qual esses valores se igualarão será menos 40 graus, que será o mesmo valor nas duas escalas. Fora isso, todos os outros serão diferentes. Isso quer dizer, então, que a variação da temperatura nas duas escalas vão ser diferentes também, mesmo que a variação no comprimento da coluna de Mercúrio seja iguais. Bom, então nós vamos focar aqui nos números e nas marcações. Qual é o segredo para isso? Nós vamos partir do seguinte pressuposto. Nós vamos calcular uma variação em graus Celsius, depois nós vamos usar a definição de variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial em graus Celsius. Então nós vamos usar esse argumento, transformar essa temperatura final para a escala Fahrenheit e depois transformar a temperatura inicial para a escala em Fahrenheit. Então vamos fazer isso na prática. Então nós vamos começar com o seguinte argumento. A variação de temperatura na escala Celsius, então vou deixar isso bem claro, na escala Celsius, vai ser a temperatura final em graus Celsius menos a temperatura inicial em graus Celsius, que eu estou representando por TC0. Isso tem que ficar bem claro. Agora nós vamos observar o seguinte. Lá na escala de transformação, nós tínhamos o seguinte. A temperatura em graus Celsius, isso aqui vai ser o nosso rascunho. Vou separar aqui. A temperatura em graus Celsius sobre 5 era igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Se você perdeu essa aula, se está chegando de paraquedas agora, eu vou deixar agora nos cards deste vídeo a aula em que eu falo sobre essas conversões.
Mas eu quero saber apenas a temperatura em graus Celsius. Então, multiplico esses dois lados da equação por 5 para eliminar aqui. Então, nós vamos ter que a temperatura em graus Celsius vai ser 5 vezes a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Nós vamos pegar essa informação e colocar aqui no lugar do TC. A mesma coisa nós vamos fazer para a temperatura em Celsius inicial. O que vai mudar é que aqui vai ser inicial e aqui vai ser inicial, mas é a mesma coisa. Então vamos na prática. Então, a variação da temperatura em graus Celsius vai ser o TC 5TF menos 32 sobre 9. Mas nós já vamos fazer nós já vamos colocar aqui o valor direto, já fazendo a distributiva. Ó. 5 vezes TF, nós vamos ter 5TF menos 5 vezes 32, nós vamos ter aqui 5 vezes 32. Não se preocupem com o resultado. Sobre 9. Isso aqui tudo, gente, é o nosso TC. Agora vem o menos. Não, e quem vai ser o TC0, temperatura inicial? A única coisa que muda é que no lugar do TC nós vamos colocar TC0 e no lugar do TF nós vamos colocar TF0. Então nós vamos ter, da mesma forma, então, 5TF0 menos 5 vezes 32, ficou aqui meio ruim essa divisão, sobre 9. Por que eu não precisei perder tempo fazendo esse cálculo dos 5 vezes o 32? Porque o mesmo resultado que vai dar aqui também. E vai eliminar, você vai perceber já já isso. O que é que nós temos? Uma subtração de frações com o mesmo denominador. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o denominador e fazer a subtração normalmente. Então, nós vamos ter delta TC igual 5TF menos 5 vezes 32, menos com menos, nós vamos ter menos 5TF, menos com menos, nós vamos ter mais 5 vezes 32. Esse 2 continua me atrapalhando aqui. Tudo isso sobre 9. O que vai acontecer de fato é que o menos 5 vezes 32, não importa o resultado que ele vai dar, e o 5 vezes 32, não importa o resultado que ele vai dar, serão números opostos. E eles vão se anular, porque um número menos o seu oposto, um número somado com o seu oposto, dá zero. Então, 5 vezes 32 com mais 5 vezes 32 vai se anular. O que é que sobra? 5TF menos 5TF. Só uma correção. 5TF0 aqui, desculpa. Então, o que é que vai sobrar? 5TF menos 5TF0. O que nós vamos fazer aqui é colocar o 5 em evidência. Então, nós vamos ter delta TC igual. Vamos fatorar o 5 nesta equação na parte superior. Nós vamos ter 5 vezes TF, vai sobrar aqui, menos TF0, que vai sobrar aqui. Ok? Lembrando que o 32 vezes 5 foi anulado nos dois casos. Tudo isso sobre 9. Quem é a temperatura final em Fahrenheit menos temperatura inicial em Fahrenheit? É a variação de temperatura. Então, esse rapazinho aqui, TF menos TF0, é a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Moral da história é que a nossa fórmula vai ser a seguinte: a variação de temperatura na escala Celsius vai ser 5 vezes a variação da temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. Ou, se você preferir, eu pessoalmente prefiro dessa forma, o 5 passaria dividindo, não é isso? Dividiria os dois lados por 5, anularia esse 5 aqui. Ou a variação da temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Eu prefiro esta segunda opção porque ela me lembra muito a primeira fórmula. Se você observar aqui, ó, fazendo uma comparação, ó, o que muda é que no lugar da variação de temperatura em Fahrenheit, acrescenta-se TF menos 32. Então, por parecer mais com essa fórmula, eu prefiro esta situação aqui,
que vai ser a que de fato nós vamos utilizar. Beleza? Então, se você tiver uma variação de temperatura na escala Celsius e essa variação for em termos de volume igual nas duas escalas, se você dividir a variação por 5 na escala Celsius e a variação por 9 na escala Fahrenheit, você deve obter aqui o mesmo resultado para os dois casos. Então, aprendam essa fórmula para variação. Não coloquei para Kelvin, como vocês já viram, porque a temperatura em graus Celsius vai ser diferente da temperatura em Kelvin, porém a variação delas vai ser a mesma coisa. Vamos então resolver a nossa atividade aqui para colocar isso na prática. O primeiro exercício diz o seguinte, ó. Em determinado dia na cidade de Rio Branco, a temperatura mínima foi de 10 graus Celsius, isso aqui é essa temperatura inicial, e a máxima atingiu 25 graus Celsius, isso aqui vai ser a temperatura final. Determine a variação térmica na escala Fahrenheit. Então, o que é que nós temos? Nós temos a temperatura em graus Celsius final, que nós sabemos que é 25 graus. Isso aqui nossos dados. Nós temos a temperatura em graus Celsius inicial, que é 10 graus Celsius. E com essa informação aqui, nós vamos descobrir quanto vale a nossa variação de temperatura na escala Celsius. Então, a variação de temperatura na escala Celsius é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vai ser Tc menos Tc0. O nosso Tc vale 25. O nosso Tc0 vale 10. E o resultado disso vai ser 25 menos 10, 15 graus Celsius. Então, isso aqui é a nossa primeira informação para poder resolvermos o problema. Se eu não fosse seguir esse caminho, gente, eu teria que transformar o 10 para Fahrenheit, transformar o 25 para Fahrenheit e depois subtrair um resultado do outro. Daria muito mais trabalho. Então, o que nós vamos fazer na prática é o seguinte. Nós vamos pegar aquela fórmula que diz que a variação da temperatura em graus Celsius dividido por 5 tem que ser igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Olha como vai ficar mais simples isso. Esse cálculo da variação de temperatura você pode fazer até de cabeça, sem problema nenhum. 25 menos 10, 15. Jogar aqui direto. Estou colocando aqui os valores por questões didáticas. Então nós sabemos que a variação na escala Celsius é 15 graus. Então nós temos aqui 15 graus Celsius dividido por 5. Na verdade, não era nem para ter colocado esse grau Celsius aqui. Vou eliminar ele aqui. 15 por 5 igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 9. Mais uma vez, eu posso seguir vários caminhos. Vou fazer de forma direta aqui. 15 dividido por 5, todo mundo sabe, isso vai dar 3. Então, nós vamos ter aqui 3 igual a variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Multiplicando essa equação, os dois lados por 9, nós vamos ter o seguinte, vou sempre estar seguindo esse caminho, que é o caminho algébrico correto. Multiplicando os dois lados por 9, nós vamos ter o seguinte, este 9 anula este 9, e a nossa variação vai ser 9 vezes 3. Então, a variação da temperatura em Fahrenheit vai ser 9 vezes 3, vai dar 27 graus Fahrenheit. Então, olha como isso facilita a vida. Eu consegui descobrir a variação da temperatura em Fahrenheit sem precisar saber quanto é que vale essas temperaturas individuais na escala Fahrenheit. Eu teria muito mais trabalho se eu fosse fazer essas transformações. Transformar 10 para a escala Fahrenheit, transformar 25 para a escala Fahrenheit, depois subtrair os dois, seria muito mais complicado. Então, resolvemos aqui a primeira questão de forma bem simples. Esse vídeo vai ser um vídeo muito mais curto do que os demais, porque, lógico, essa segunda questão ela vai ser feita por vocês. Mas vamos lá para a dica que você vai fazer aqui para resolvê-la. Então, o problema já te informa, vou colocar esses dados para ti aqui, que a temperatura inicial em graus Celsius é de 25 graus. 25 graus Celsius. A temperatura final, só que na escala Kelvin, deu 318 Kelvin. Lembrando que Kelvin não tem o símbolo de graus antecedendo aqui a unidade. Qual é a variação de temperatura na escala Fahrenheit?
Então, muito cuidado, gente. Ele quer saber essa variação de temperatura, mas na escala em Fahrenheit. O que é que você vai fazer para resolver esse problema aqui? Você vai primeiro, antes de tudo, transformar o Kelvin para graus Celsius, porque tu já tem essa informação aqui. Quando você fizer isso, você vai ter as duas temperaturas em Celsius. Você vai fazer o que nós fizemos então aqui. Você vai subtrair a temperatura final, que é a que você vai descobrir, pela temperatura inicial, jogar nesta fórmula e seguir todo o procedimento que nós fizemos daqui para baixo. Tente resolver o problema, espero que você consiga com seu esforço. Estou aqui na torcida. Se der algum problema, você comenta aqui embaixo qual a dúvida que você teve, a gente vai tentar ajudá-lo. E se você conseguiu, comente aqui dizendo que você também conseguiu. Não esqueça de colocar aí hashtag Eureka. A nossa aula era essa, eu espero que você tenha gostado desse complemento da aula anterior. Te vejo nas aulas futuras. Um beijo, um abraço e até a próxima. Gostou desta aula? Então curta esse vídeo. Não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos através do Facebook, WhatsApp. Se inscreva no canal através da foto que está aparecendo aqui embaixo. Convido você também a participar da nossa página do Facebook. Eu vou deixar o link aqui do lado. Curta a página e você vai ficar por dentro de todas as novidades, tanto aqui do canal, quanto também de todas as aulas que forem publicadas lá no nosso site. Você pode continuar aqui conosco clicando em um desses 2 vídeos que aparecem na sua tela. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens de apoio que estou recebendo. Agradeço vocês por estarem sempre aqui conosco. E até a nossa próxima aula.